Oi, imigrante! Eu sou a Luísa, psicóloga graduada no Brasil, mentora de adaptação no exterior, imigrante e aquela amiga que vive dizendo: vamos conversar sobre isso? Você está ouvindo o Prosa Migrante, um podcast para quem trocou de país, mas acabou se perdendo um pouco de si no caminho. Oi, imigrante! Bem-vindos a mais um episódio. E hoje o tema é cérebros que migram, neurodivergências, adaptação e pertencimento no exterior. Porque tem migrações que acontecem no mapa e tem migrações que acontecem dentro da mente. Porque mudar de país não é só trocar de endereço, é reorganizar o cérebro, as emoções, a rotina e a forma que a gente se percebe no mundo. E hoje eu recebo a Fabiana Coimbra Noronha, psicóloga e neuropsicóloga, especialista em psicologia intercultural e criadora do programa voltado para os imigrantes neurodivergentes. A Fabiana fala de neurodivergência, consciência, leveza e humanidade. E hoje a gente vai conversar sobre os cérebros diferentes que vivem essa experiência migratória tão intensa. É um episódio sobre TDAH, autismo, adaptação, rotina, preconceitos internos e externos. E como acolher quem somos numa vida que exige tanto da gente. Bem-vinda, Fabiana! Obrigada, Luísa. É um prazer estar aqui finalmente, né, com você, né? Já para ter vindo antes, mas enfim, né? Férias, viagem, trabalho, foi uma correria, mas finalmente agora conseguimos um horário e estou aqui muito feliz com o seu convite e feliz também em estar trazendo informação para as pessoas, né, sobre casos de neurodivergência, especialmente sobre TDAH e autismo, que eu acho que é muito importante as pessoas terem informação sobre, né, esses transtornos e também, principalmente no caso de imigrantes aqui, que a gente vai falar bastante. Sim. E hoje, né, Fabiana, eu acho, gente, primeiramente, antes de eu começar a terminar minha frase, a Fabi, ela deu uma palestra no Psicoterapia no Exterior, né, a mesma palestra que eu dei lá em julho, e eu tava louca, e eu fiquei louca na palestra dela, porque realmente é um tema que a gente não vê muita gente falando, mas ao mesmo tempo, assim, não vê muito profissionais falando, né, sobre neurodivergente no exterior, mas ao mesmo tempo é um tema que todo mundo hoje se autodiagnostica com TDAH, eu sou meio autista. Então, muitos desses termos, né, que são usados e eles são sérios, ficaram um pouco banalizados. Então, desde a palestra dela, que foi maravilhosa, eu falei, Fabi, você tem que ir no prosa, porque é muita informação, né, Fabi? É muita informação. E exatamente o que você falou, né? As pessoas às vezes, esqueci alguma coisa, não prestei atenção, pronto, sou TDAH. Não gosto muito de pessoas, não gosto de socializar, pronto, sou autista, né? E a gente sabe que, e não é, né, uma questão assim para estar banalizando, porque realmente quem tem esse diagnóstico tem os desafios, né, que são muito difíceis, e a gente tem que levar a sério, tem que conhecer realmente até para uma questão de respeito, né? Para respeitar, não estigmatizar os outros, enfim. E se respeitar também, principalmente, porque se você tem, né, você vai ter certas limitações que não, o outro não tem. Então, é se respeitar, se entender. Muita gente fala, eu não gosto de diagnóstico porque rotula. Mas o diagnóstico, ele é muito bom para você se auto-entender, você se conhecer, você caminhar na direção certa para não, né, negar o que você sente, negar como você sente. Isso, exatamente. Tem diferenças, né, Luísa? Então, assim, muitas vezes a pessoa, por uma questão de mudança, de estresse emocional, realmente, às vezes não chega a ter o diagnóstico, é só um processo, uma fase. E outros não, outros às vezes já têm isso meio que mascarado, e o estresse, toda a mudança acaba, né, aflorando muito mais todos esses sintomas e acabam mesmo fechando o diagnóstico. Por isso que é importante a busca de conhecimento para estar diferenciando se é mesmo só um processo emocional ou se não realmente tem um diagnóstico ali, até para a pessoa autoconhecimento, né? Autoconhecimento traz uma leveza, sabe como lidar, estratégias depois para ter uma
qualidade de vida, na verdade, né? Sim, sim. E igual, por exemplo, tem muito psicólogos, né? Eu acompanho o Wesley Dowden, eu não vou saber falar sobre o nome dele, que é do Reservatório de Dopamina, que ele Ah, tem transtorno de bipolaridade. E ele Wesley, Wesley, mas o sobrenome dele é um sobrenome mais é difícil, né? mais difícil. É, o Wesley, eu assino o RD também e ele tem transtorno de personalidade bipolar, tipo, diagnosticado, que é até mais sério, assim, né, quando a gente fala, mas ele aprendeu a lidar tão bem com o transtorno dele que ele tá ativo na corrida, ele dorme direito, então, como que é importante a rotina quando você tem um diagnóstico fechado, né, Fabi? Exatamente, porque aí você tendo esse diagnóstico, você sabendo o que realmente você tem, é como que um mapa que a gente consegue direcionar, né? A gente vai direcionar para estratégias, qual o melhor tipo de tratamento, se é medicamentoso, muitas vezes não necessariamente, né? Terapia, quais atividades físicas é melhor para o seu funcionamento. Então, é isso que é importante as pessoas terem clareza do diagnóstico, né? Que não é um rótulo, e sim um mapa. Nossa, perfeito essa definição, Fabi. Hum. Amei. E, Fabi, se a gente pudesse, né, definir o que realmente significa neurodivergente, o que é? Então, Luísa, o termo neurodivergência, ele descreve um modelo de funcionamento cerebral, né, que afasta do padrão esperado, né, vamos dizer assim, para a maioria da população. Né, a maioria da população que tem o padrão esperado, a gente chama de neurotípico. E o atípico é aquele que sai desse padrão da normalidade. Mas isso quer dizer que é uma variação neurológica, né? Então, assim, que nesses casos do TDAH e do autismo influencia na atenção, processamento sensorial, aprendizagem, né? Quando temos aí transtornos de aprendizagem também envolvido, regulação emocional e flexibilidade cognitiva. No TDAH e o autismo, e aí a gente tem outros transtornos também de aprendizagem, todos eles incluem o modo que eles falam a neurodivergência, né? Que é esse modelo diferente de funcionamento do cérebro e traz, né, potenciais em algum, né, por exemplo, né, o hiperfoco, muitos têm esse hiperfoco, consegue ficar o autista, por exemplo, né, ali mais focado no que ele gosta, mas também traz muitas vulnerabilidades, né, e isso depende muito do ambiente também e das demandas do ambiente. Tudo isso vai trazer aí o grau, vamos dizer assim, né, de que ele vai ter esses potenciais ativados, nessas potências ativadas, ou vulnerabilidades. Mas, assim, a boa notícia é que a gente tem estratégias de adaptações disponíveis, né? Então, não precisa ser tão pesado, né? A gente pode deixar esse caminho mais leve. Sim. E quais são as condições mais comuns entre adultos no exterior, né? Especialmente para o TDAH e autismo, por exemplo. Né? Como que eles poderiam se reconhecer com esses diagnósticos? Então, isso é muito interessante, né? Porque, como eu atendo, né? A maioria dos casos são adultos. Então, no TDAH, o que a gente vê, né? Uma dificuldade persistente de atenção, planejamento, regulação emocional. E no contexto migratório, o TDAH ele pode se intensificar pela sobrecarga de novas tarefas, burocracia, língua, múltiplos papéis, tudo que envolve a migração. Tem até casos interessantes, né, de alguns pacientes que a gente percebe assim, que quando muda, às vezes até dentro do próprio país, né, da migração, nos Estados Unidos, por exemplo, muda de um estado para o outro e aí tem que mudar de trabalho, mudar de rotina. Essa questão toda da imigração, muito complicada nesse ano de 2025, você percebe que vem uma sobrecarga emocional, e aí o que já não era tão bom, como atenção, planejamento, regulação emocional, acabam piorando. E aí, muitas vezes, eles acabam entrando em exaustão e só aí que acabam buscando ajuda. Já no autismo, né, as características, e aí quando eu falo de autismo, Luiz, a gente fala do nível 1, que é o nível mais leve, tá? Porque o mais grave, geralmente, né, nível 2, nível 3, eles já são diagnosticados na infância, mas quando a gente fala de autismo adulto não diagnosticado ainda, geralmente são os níveis 1 que são mais leves.
Leve no sentido assim, não que é leve que é fácil, né, é que tem menos prejuízos talvez, né. Eu tenho Então uma sobrinha, eu não sei se eu já comentei com você que ela tem 21 anos, 22, ela fez 22 agora, e ela é nível bem, ela depende da gente para tomar banho, ela não consegue trabalhar, então ela já é bem, assim, é, como é que fala? Ela menos necessita. autonomia, né, menos É, autônoma. Isso, exatamente. O autismo, né, para a gente estar diferenciando nível 1, nível 2, nível 3, vai nessa questão da autonomia, como que é a autonomia dela. Então, o nível 1 são aqueles que têm mais autonomia de vida, na rotina de vida diária, porém, lógico, o sofrimento é grande também, né? E as características relacionadas ao autismo, geralmente são a comunicação social, né, a sensorialidade, preferências, né, por rotina, então são muito rígidos, tem que ser sempre do mesmo jeito. E na imigração, os adultos imigrantes, eles frequentemente, eles passaram mascarando esses sinais lá no Brasil. Por quê? Porque tinha uma rede de apoio, alguém ali que já estava acostumado com o jeitinho, ele é estranho, ele é mais tímido, tal, e vai levando, e só ao enfrentar, né, um ambiente totalmente novo, é que esse perfil se torna mais evidente, porque aí é uma sobrecarga emocional e ele perde vamos dizer assim, as muletas que ele tinha no Brasil, né, ele acaba perdendo, e aí isso começa a ficar mais evidente, né? E fora que, assim, nós temos muitos cofatores, né, comuns no exterior de quem migra, que é uma ansiedade generalizada, muitas vezes, né? Déficits nas funções executivas. O que é a função? Quando a gente fala, né, em neuropsicologia, em neurodivergência em funções executivas, a gente quer falar dessa capacidade de planejamento, organização, tomada de iniciativa, de conclusão, resolução de problema, tudo isso que às vezes, né, no TDAH tem muita dificuldade. O burnout cultural, então, muitas informações novas, ambientes novos, língua, ter que lidar com burocracias, e até, assim, transtorno do sono, né? Muitos começam com insônia e até uma depressão pós-migratória. Tudo isso são cofatores que vêm junto nesse pacote, né? Por quê? Porque a migração, ela tende a desorganizar toda a rotina. Então, imagina, para um autista que gosta sempre das mesmas coisas, muda de país e desorganiza toda essa rotina, né, isso vai exigir uma adaptação acelerada, né, o que aumenta a visibilidade desses padrões neurodivergentes que antes estavam compensados. Por quê? Porque já estava tudo ali caminhando certinho no Brasil, então estava meio compensado, ele acabava não mostrando essas vulnerabilidades. Quando muda de país e é exigido uma adaptação acelerada dessa nova rotina, aí, né, fica muito mais difícil e acaba não conseguindo mascarar essas vulnerabilidades. Digamos assim que né, os neurodivergentes eles vão sentir mais intensamente os lutos migratórios, né, porque eles necessitam da sua rede de apoio, eles, né, que regula o emocional deles, então eles perdem tudo isso, né, eles perdem a segurança que eles têm. Mas, Fabi, baseado nisso que você está falando, né, em tudo isso que você está trazendo, como diferenciar, por exemplo, que é um neurodivergente tendo uma depressão ou uma pessoa depressiva ou uma pessoa com TEI, transtorno de ansiedade generalizada? Como diferenciar que é um neurodivergente e uma pessoa típica, né? Então, é muito interessante porque, assim, a gente tem uma série de avaliação, né, é feita uma entrevista, a gente conversa muito, então não é assim, você está sem atenção, está sem concentração, não gosta de socializar, você já é TDAH ou você é autista. Não, não é isso, né? Para começar, que assim, para você fechar um diagnóstico de um desses dois transtornos, especificamente que nós estamos falando, tem que ter sinais já desde a infância. Por quê? Porque são transtornos do neurodesenvolvimento. Quando eu falo de transtorno do neurodesenvolvimento, é algo que começou lá desde a infância. Então, na entrevista, durante as sessões, a gente vai buscar essas informações. E, geralmente, o que acontece? Por exemplo,
Tem um caso de um rapaz que, assim, ele está sentindo muito mais agora esses sintomas nos Estados Unidos, mas ele já teve episódios na vida dele, né? Então, assim, ele sempre teve problemas na escola, repetiu de ano, ficava sempre muito de recuperação. Depois, na adolescência, quis parar de estudar, teve dificuldade para voltar. Então, assim, você vê que a vida da pessoa já é marcada por essas dificuldades, né, de aprendizagem, no caso dele, que é um TDAH, de atenção, de concentração, momentos de muita irritabilidade, que é a desregulação emocional. Então, é uma vida marcada por isso, mas até então, é preguiçoso, né? Lá no Brasil, antigamente, era difícil fazer diagnóstico, tá com preguiça, não gosta disso, não gosta daquilo. É uma criança difícil. Isso, exatamente. E aí, quando ele muda de país e tem essa sobrecarga com todas essas informações, ele fica muito mal mesmo, num estado de exaustão, de burnout, de não conseguir sair para trabalhar, de só querer ficar em casa, de insônia. E aí sim é o momento que ele busca esse atendimento. E aí a gente vai entender o porquê. Por que chegou nessa exaustão? Por que chegou nesse burnout? É uma depressão? Não é? E aí, a partir dessa entrevista, dessas sessões, a gente vai investigando e acaba aí, né, lógico, vendo o que está acontecendo com ele, se é realmente um possível TDAH ou não. E aí eu faço, né, o encaminhamento para o especialista para estar investigando melhor e fechando o diagnóstico para clarear a vida dele, vamos dizer assim, né, o mapa, para ele ter o mapa. E sabe o que eu percebo, Fabi? Eu já tive alguns mentorados que falam que tem o diagnóstico de TDAH, né? Que eles nem tentam aprender a falar inglês, porque eles já vêm com essa crença. Vamos falar com essa crença lá, tipo, eu não consigo, eu sou ruim para estudar, eu não consigo aprender. Então já chega aqui, já se coloca no mundo de brasileiro e não tenta sair por essa bolha, porque ele acredita que ele não é capaz de aprender, né? E você tendo um diagnóstico de um TDAH, por exemplo, tendo as ferramentas certas, de igual a Fabiana está falando, você vai ter, sim, ferramentas para você aprender o inglês. Isso, exatamente, porque aí você consegue direcionar melhor aonde que é o seu ponto vulnerável, a sua dificuldade, né? E aí você consegue trabalhar com estratégias a partir disso. E é muito, né? E como você bem falou, né? Dizem que tem o transtorno de TDAH. É importante a gente falar disso também, né, Luísa? Porque hoje em dia todo mundo acha que tem um pouco de TDAH, né? É importante porque todo mundo, eu tenho um pouco de TDAH, eu sou TDAH, eu sou autista, mas assim, não tem um diagnóstico. E a gente precisa ficar alerta, porque hoje em dia nós temos 3 fatores principais, né, também. Um é esse ambiente hiperdigital e multitarefa. Então, hoje a gente vive num contexto que a gente tem que fragmentar a atenção o tempo todo. Então, é WhatsApp, é notificações constantes, é estímulos múltiplos. Então, estou vendo aqui, fazendo ali, e pressão por produtividade, tem que produzir, né, o tempo todo. Então, isso também gera muitos sintomas parecidos com TDAH. Mas muitas vezes não é TDAH, é uma sobrecarga cognitiva. E existe também, é um estresse, uma sobrecarga. O segundo ponto importante para a gente ficar atento também é que hoje a gente tem um maior acesso à informação. Então, as pessoas reconhecem os sintomas, que antes eles eram invisíveis, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso cria a impressão de uma explosão de diagnóstico. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um reconhecimento, né? Então, eu vejo lá, falou que tem isso, pronto, já me autodiagnostico, né? E, então, isso também tem que tomar cuidado com isso, que não é bem assim. E o terceiro ponto, você queria falar? Não, eu falei, e o terceiro ponto não, só para finalizar isso aqui, o terceiro ponto é essa confusão também entre os traços, né? Então, os traços universais que todo mundo em algum momento da vida vai apresentar por alguma situação, ambiente, enfim, do transtorno realmente neurobiológico. Então, todos nós podemos ter dia de desatenção, de falta de concentração, de mais irritabilidade, né? Mas o TDAH, ele esses sintomas, eles são persistentes, são precoces, então, como eu disse, começam lá na infância, né? E traz um prejuízo. O que é isso, né?
ele vai trazer um prejuízo no seu dia a dia ali persistentemente, né, frequente ali, durante toda a sua vida. Então, isso é muito importante a gente estar atento a esses 3 pontos também. Sim. E, Fabi, você trouxe um ponto muito interessante, que é sobre as pessoas, a rotina, porque hoje a gente tem, de fato, muitas coisas no nosso redor que tiram a nossa atenção, né? Muitas distrações. E pesquisa mostra que nos anos 80, por exemplo, pessoas adultas, a média de procrastinação era 6%. E hoje o índice já é 20%. Mas por quê? Porque antes a gente não tinha tantas distrações como temos hoje. E as pessoas, elas estão numa rotina tão acelerada e tão conectada, que não que seja ruim, porque né, a internet trouxe pra gente muita informação, muita coisa boa, né? Mas, em contrapartida, as pessoas, elas já acordam rolando feed, né? E aí, o que o seu cérebro, você falou sobre isso? Seu cérebro tá ali, ativando dopamina. É como se você já tivesse feito muita coisa no dia, já recebendo muito estímulo, e na hora que você vai levantar da cama, você já tá cansado. Você já levanta da cama cansado. Então, não é só o TDAH ou um autismo que necessita de uma rotina. Todo mundo, principalmente o imigrante, vai necessitar de uma rotina. E você começar seu dia rolando feed é você começar seu dia desmotivado, sem ânimo e já E cansado. o impacto isso na vida é muito forte, né? Esses dias até ouvi um médico, um neurologista falando de alguma pesquisa aí sobre isso mesmo, já acordar e já começar a rolar o feed, né? Já nas redes sociais. E ele falou que o recomendado é você acordar e pegar o celular depois de 90 minutos só que você acordou, né? Que aí seu cérebro já ligou sozinho, sem esses estímulos de tela, então. E quem faz isso hoje, né? Acho que é tão difícil. É porque o despertador já tá no celular. Aí para você, né, desativar o despertador, você pega o celular. Igual você fala sobre a questão do mapa. É sobre você acordar e ter um mapa. Eu acordo, eu levanto, vou pro banheiro, escovo o dente, tomo vitamina, sento na mesa, tomo café. E muitas das pessoas, né, eu vejo que eu já participei de clube do livro, e eu lembro que quando eu dei o clube do livro, a gente estava lendo Hábitos Atômicos. Então, era exatamente sobre hábitos. E aí as pessoas, eu queria começar a ler de manhã, mas aí, quando eu vejo, eu sentei, eu mexi no celular, e aí já acabou o tempo, eu não tenho tempo. Então, é isso, é você criar uma rotina como se fosse um mapa, e você tem que seguir o mapa. Acorda, escovar dente, tentar tomar um café, ler 5 páginas do livro, e aí sim, talvez você ir mexer no seu celular, ver o que você tem que responder, e não gastar tanto né, do seu cérebro, não cansar tanto antes de fazer coisas que você gostaria de fazer. Porque muitas das vezes as pessoas que se colocam para começar um hábito novo, né, de início, eu quero começar a ir para academia mais cedo, elas procrastinam porque elas já pegam o celular e a gente já falou, elas recebem muito estímulo, ficam cansadas e aí, eu vou começar amanhã, vou começar amanhã, vou começar amanhã. E é importante a gente frisar, né, que o celular nas redes sociais, né? Porque se você pega o celular para ver, né, a sua agenda, alguma coisa assim, ok, aquilo não é viciante, mas a hora que você entra nas redes sociais, aí aquilo é viciante, né? Você passa para um e vai ver outro, a hora que você vê, você perdeu meia hora ali fácil, né? Então é essa a questão. E quando a gente fala de imigração, né, a gente tem que considerar que são pessoas que têm uma rotina mais corrida, então são pessoas que têm seu tempo contadinho. Você perdeu meia hora de manhã, você não faz mais nada por você. Pronto, já não fez a atividade do dia, atividade física. Exato. E, Fabi, quais que são os impactos da imigração no cérebro de uma pessoa neurodivergente, assim, especificamente? Tem algum sintoma que você observa mais? Como que é? Então, o que eu observo bastante, né, assim, as pessoas que migram elas já vêm com essa sobrecarga, né, então, muitas vezes elas já chegam lidando com uma nova língua, então tem essa dificuldade, como você bem falou, da aprendizagem da nova língua, e aí muitas burocracias, tudo muito diferente. E além disso tudo, ela tem também a questão do pertencimento. Muitas vezes não tem, né? Chega, não tem essa rede de apoio que tinha lá no Brasil.
Então, acaba ficando tudo muito sobrecarregado para ela, né? Então, o que, que a gente vê assim é que a cultura também ela molda bastante o comportamento esperado, né? Então, o que é esperado lá no Brasil, muitas vezes não é o que é esperado nos Estados Unidos, por exemplo. O que, que eu quero dizer com isso, né? No Brasil, há uma maior tolerância, né, da informalidade, do improviso, da expressividade emocional, né? E muitas vezes isso pode esconder esses sinais do TDAH ou do autismo, porque o ambiente já é mais flexível por si só. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, estou trazendo, né, que é um país que acho que a maioria aí está aqui, mas enfim, é o que eu conheço também, ele espera-se o que mais, né? Um cumprimento rigoroso de prazos, então eles já não são tão flexíveis. A comunicação é mais direta e objetiva, né? Então as crianças aqui eu vejo já têm autonomia na escola desde cedo. Então exige muito mais um funcionamento executivo, né? Que a gente falou de planejamento, uma agenda, organização. Então, quando esse adulto brasileiro ele migra, essa mudança demanda cognitivamente e socialmente, né, muito mais dele, porque são características que antes ele conseguia deixar meio camuflado lá no Brasil, por conta da cultura, aceitar, não, é mais tímido, tudo bem, é o jeitão dele, é expansivo, tal, improvisa, ele sempre chega atrasado, mas a gente tolera, tudo bem, não tem problema. E aí chega num novo país e acaba não sendo aceito. Então, isso é muito difícil, né, para lidar. Então, a cultura, ela define, de certa forma, o que é considerado um esforço, dificuldade, uma timidez, ou até uma inadequação, muitas vezes. Eu falo muito sobre isso, que muitas das vezes, quando a gente fala do luto migratório da língua, não é nem só da língua em si, de traduzir o que a gente sente, é muito sobre o luto migratório de traduzir quem se é, né? Porque, igual você está falando, você está numa rede de apoio no Brasil, que todo mundo já se conhece, já se entende. Fulano sempre está atrasado, fulano é difícil acordar de manhã, fulano... Então, a gente já conhece a pessoa, né, já tem a demanda. Mas isso num ambiente novo, né, principalmente nos Estados Unidos, se o horário é mais rigoroso, as pessoas aqui cumprem horário, não é essa de 7 horas às 7h30, 7 horas às 7 horas, você não vai ser tão bem aceito, né, nesse sentido, assim. Sim. E aí você vai você pode começar a se perguntar, será que aqui é meu lugar? E aí, baseado nisso que eu tô falando, entra muito o que você chama de sobrecarga adaptativa, né, Fabi? Explica um pouco melhor. Exatamente, porque é mais ou menos isso, né, Lu? Assim, para as pessoas neurodivergentes, especialmente no TDAH e no autismo, o migrar, né, o imigrar significa que o cérebro ele precisa trabalhar em potência máxima durante meses ou até anos. Então, em termos neurobiológicos, a gente pode dizer que a migração ela ativa, né, o sistema de alerta, né, da nossa amígdala, então ela amplia o estresse, né, ela ativa também o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal, né? Que são responsáveis pelas decisões, organização, que já é um desafio para o TDAH, que é justa a parte, né, do córtex frontal aí das funções executivas, e afeta também os circuitos sensoriais, que ficam mais sensíveis para quem está, no caso, do espectro do autismo, né? Então, o resultado é que o cérebro, ele entra numa hipercarga adaptativa, se assim a gente pode dizer, né? De que tudo é novo, tudo exige processamento intenso. Então, é como se a migração, ela aumentasse o volume de tudo no cérebro, né? Demandas, estímulos, responsabilidades, comparações sociais. Então, é isso mesmo, essa sobrecarga adaptativa o tempo todo. E é legal a gente falar sobre isso, porque quando, né, o imigrante ele vem pra gente, ele tentou desabafar com alguém, por exemplo, do Brasil, e aí a pessoa fala, você é muito dramático. Não é drama o que ele está sentindo, é a maneira mais intensa que ele sente as coisas. Então, conversar com uma pessoa que não entende sobre saúde mental pode banalizar, né, e fazer o que a gente chama das microagressões naquela pessoa que está querendo só ser acolhida,
né? Isso. E o que eu percebo, né, nos meus atendimentos e no geral, que são pessoas que, quando imigram, começam a se questionar, né? Será que tenho TDAH? E aí, então, em outro país, muitas dessas pessoas não têm acesso a fazer um teste, por exemplo, e aí fala, Uhum. mas como que eu faço o teste? Hoje eu tenho condição de pagar um teste no Brasil, que no Brasil é uma média de 2.500, né? Ou mais. Hoje eu tenho condições de pagar um teste no Brasil, mas teoricamente seria melhor se eu fizesse presencial. E aqui não tem ninguém que fale minha língua para me diagnosticar direito, e aí fica nesse limbo, né, Fabi? É, Sim. como que os imigrantes, assim, que moram fora, eles podem buscar esse diagnóstico? Então, é muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque realmente tem esse preconceito, né, assim, de buscar até por tudo que a gente já viveu lá no Brasil, e, né, isso é frescura, isso é você que é preguiçoso, é isso, não precisa. Então, sim, né, tem esse preconceito e por vários motivos, né, o medo de parecer fraco, incapaz, o estigma cultural, e até a mesma dificuldade de distinguir a falta de adaptação, se é falta de adaptação ou se realmente é uma sobrecarga ou um transtorno, como a gente já falou. Então, isso faz que muitos, assim, demorem para buscar ajuda, né? Como eu já recebi vários casos, chegando ao ponto de já estar numa exaustão, né? Num O burnout, burnout. porque num esgotamento significativo, né? Por essa resistência em buscar ajuda. Mas eu digo assim que é muito importante, né, buscar. Começa buscando uma pessoa qualificada, de preferência que tenha esse conhecimento intercultural, porque ela vai poder direcionar, né, tanto assim, estratégias práticas do dia a dia, e vai poder ou descartar ou não. Então, fala, olha, realmente o que você está sentindo faz sentido ser um transtorno. Vamos fazer uma avaliação, encaminhar para um especialista que faz a avaliação, de repente, para estar fechando esse diagnóstico, ou de repente já até descarta mesmo, fala, olha, não, né, por questões de você não ter esses sintomas precocemente e tal, você é uma sobrecarga do estresse por toda a mudança que você está passando, e tem estratégias e formas de resolver isso para não chegar nesse ponto de esgotamento. Sim. Fabi, você faz essa avaliação, porque você, como neuropsicóloga, você faz fecha esse diagnóstico? Então, eu não faço, né, porque eu sou neuropsicóloga no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu ainda estou em processo de avaliação. Então, o que eu faço é uma consultoria para essas pessoas, né, por um tempo determinado, explico, faço a psicoeducação, monto estratégias, mas vendo a necessidade de se fechar um diagnóstico, de ter a certeza, eu encaminho para outra especialista, né, intercultural, intercultural também, que faz a avaliação neuropsicológica, né? E hoje eu tenho algumas pessoas do PSI, inclusive da nossa rede de apoio no Brasil, que dá para fazer tranquilamente de forma online, é super bacana, assim, não tem problema algum. Sim. Fabi, você sente que tem mais resistência em aceitar que as pessoas são diferentes? Eu não sei não sei como as pessoas chegam para você, mas normalmente quando as pessoas chegam para mim, o homem, ele já, quando é o homem, né, ele já tá mais em decisão de compra, assim, de fechar com Uhum. você na hora. Não é aquela pessoa que fica consumindo seu conteúdo no Instagram, ele entendeu que ele quer ajuda, ele vai lá e fecha. A mulher, eu sinto mais resistência, ela quer conversar, ela quer saber, ela quer, né, porque eu acho que o homem, quando ele chega para pedir ajuda, ele já tá nesse ápice que você tá falando do burnout, e a mulher ainda tá tentando já tá, a mulher já ela é mais no início buscando esse autoconhecimento, né? Você vê essa resistência também em aceitar que tem algo diferente, aceitar em pedir ajuda? Sim, muito, muito. E é exatamente dessa forma que você falou. O homem, quando ele chega, ele já está na exaustão, e aí ele já quer tudo, né? Ele já aceita, já mergulha de Aham. cabeça, tudo que você fala, ele faz direitinho ali, segue, arrisca. Então, é desse jeito mesmo. A mulher não, né? Acho que ela começa nos pequenos sintomas e ela começa a investigar e a buscar, pesquisar, é mais devagar. Mas sim, tem muita resistência, né? É, do imigrante, ele tende a interpretar também, inicialmente, né, Lu? Eu acho que é tudo como parte da adaptação, né?
Então fica isso, não, mas eu tô assim, é porque por conta do inglês, é porque eu não tenho inglês fluente ainda. Não, é o cansaço, que aqui trabalha muito. É porque eu tô começando tudo de novo, é porque aqui é diferente. Então, assim, eles acabam atribuindo tudo a fatores externos, né? E o que muitas vezes é um padrão interno já antigo, que vinha lá do Brasil, só que por Não. conta, né, da rede de apoio, das muletas, não ficavam tão visíveis. Então, essa resistência, a gente pode encarar, porque a gente sabe, né, como imigrantes também, é um processo mesmo bem desafiador, mas a gente pode ver que essa resistência ela é uma tentativa mesmo de autossobrevivência, né, de admitir uma diferença, porque admitir uma diferença neurobiológica, vamos dizer assim, parece muito pesado, né? Ainda mais numa fase que tudo já é difícil, tantas coisas para resolver. Como assim agora eu vou ter um transtorno, alguma coisa neurobiológica? Então, é compreensível também. Sim, e você tocou num assunto muito importante, porque hoje as redes sociais elas vieram para quebrar um pouco disso, tanto que eu acho que tá até na moda você ter alguma coisa, mas antes era muito visto como um preconceito, né? Você tem um TDAH, você é doido, você é problemático, você é isso. Então tem muitos estigmas ainda que pesam muito a pessoa buscar esse diagnóstico. E, por exemplo, você buscar o diagnóstico morando fora ainda, é você ter muita força de vontade de querer realmente se entender. Porque as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, que imigraram há mais tempo, igual a Rayane sempre fala nas aulas dela, e o boom, né, da psicologia, da terapia, foi na pandemia, para quem estava assim no Brasil. Então, uma pessoa que veio para cá antes da pandemia, ela não pegou esse boom, né, sobre saúde mental, ela não teve de perto nisso. Então, são pessoas mais resistentes ainda em buscar esse tipo de ajuda. Exatamente. Então, tudo isso, né? é, e o pior que, e assim, a gente tem que pensar nos impactos, né? Quais são as consequências dessa resistência para os imigrantes, né? Porque essa resistência, ficar aguentando, né? Empurrando com a barriga, como dizia minha avó, assim, ficar levando, isso pode gerar coisas mais graves lá na frente, como um burnout, né? A pessoa que nem esse paciente que eu tive, ele estava sem trabalhar, ele não conseguia trabalhar, ele ficou alguns meses afastado, né? Um relacionamento de muitos conflitos, brigas, insônia. Então, crises emocionais pode, né, ser como consequência, isolamento social, esse foi um dos fatos que ele também teve, ele não brigava com todo mundo, acabou se isolando, aí começa uma queda na autoestima, uma autocrítica intensa, eu não sou capaz, né, como que eu posso, eu sou um burro, não consigo nada, e erros no trabalho na vida prática, depois quando ele começou a retornar também, né, esse cliente ele começou a retornar para o trabalho, ele errava muito, porque estava indo em burnout, né, ele não estava bem. Então, acaba gerando essa sensação de inadequação permanente na vida. Então, sem um suporte, o cérebro ele funciona o tempo todo em modo de sobrevivência, até colapsar. Então, é isso que é importante estar atento. Sentiu alguma coisa que já não está, não precisa ter essa resistência. Busque ajuda, que vai ser muito melhor. Ou seja, a sua amígdala, né, já que a gente tá falando nisso, ela fica sempre ativada, sempre em modo de sobrevivência. Em E aí, alerta, né, o em tempo alerta o todo. tempo inteiro. Então, aí explica um pouco da insônia, porque você tá em alerta, você vai dormir, qualquer barulho você pode te acordar, você tá em insônia, você Uhum. tá com medo, você tem preocupações, né, de um futuro que talvez nem vai chegar do jeito que você imagina, mas a intensidade dos sentimentos te fazem, né, ficar Sim, pensando muito nas mesmas coisas. muito. É isso mesmo. Fabi, a gente sabe, né, tipo, transtorno de personalidade, borderline, né, bipolar, buscam muito auxílio, assim, nas drogas, álcool. E você sente isso também no TDAH, assim, quando eles vêm para cá? Porque aqui o acesso, né, é mais fácil, Sim. digamos assim. Eu já cansei de conversar com pessoas, eu tô pensando em ir pra aí, aqui eu tô numa vida que não venha. Você tá querendo sair desse vício, para vir para os Estados Unidos, você vai entrar mais ainda nesse vício. Então, não Uhum. vem. Você sente que o TDAH, ele aqui, quando chega, o TDAH imigrante, quando ele chega aqui, ele busca isso?
Sim, por ser muito mais, né, fácil acesso, como você falou, e para o TDAH, em geral, a gente já tem, né, essa questão aí desse risco maior dele se envolver com o uso de substância. Então, tem sim, Lu, porque aí é uma forma que ele encontra de relaxar, né, achar que vai relaxar, de dar uma sossegada, ao invés de buscar um tratamento efetivo, acaba buscando álcool, muitas vezes outros tipos de drogas. Então, tem que tomar muito cuidado, ficar em alerta, justamente para não correr esse risco de chegar numa exaustão e ir pelo caminho errado, né, ao invés de buscar um tratamento efetivo, buscar. Exato. Eu já ouvi, né, de mentorado e de, né, pessoas que eu acompanho falando que quando utilizam, né, certo tipo de droga, que é quando a mente acalma. Então é exatamente isso, é você, em vez de ir na medicação correta. Isso. E outros, né, esse no caso do TDAH, para acalmar, e o que eu ouço muito do caso do outro lado, que é dos autistas, é para ser expansivo, porque o autista geralmente ele é mais fechado, mais tímido, quer dizer, não é timidez, a gente sabe, mas esse jeito mais, né, reservado, de não gostar muito de socializar, então ele acaba tendo aquela pressão de, eu tenho que participar de tal festa, eu tenho que participar de tal grupo, eu tenho que socializar, e aí ele acaba bebendo, né, para ficar mais expansivo, mais alegre. Então, olha os riscos, né? Tem muitos riscos aí. Sim, sim. Fabi, eu tô amando esse episódio, quanta informação você tá trazendo. Que E, bom. Fabi, tipo, os sinais do dia a dia do imigrante, o que que você falaria que poderia indicar que o imigrante ele é um neurodivergente? Uhum. Tá. Então, os sinais do dia a dia que ele pode apresentar, do neurodivergente, no caso, tanto o TDAH quanto o autismo, né? O que eu percebo mais, assim? Dificuldade em iniciar tarefa, que é a chamada tão falada, procrastinação, que todo mundo fala, né? Então, viu que, preciso fazer tal trabalho e tá postergando, né? Esse é um sinal muito comum que eu ouço dos clientes. Uma desorganização crônica, assim, com conta, documento, prazos, horários, é sempre, sabe aquela coisa assim, sempre tudo muito tumultuado, eu vejo eles falando, então parece que assim, marquei, mas estou atrasada aqui, vou ter que cancelar ali, a conta venceu, o documento, puxa, não fui lá resolver isso ainda, é sempre assim, sabe, tudo junto, misturado, bem desorganizado. Um esgotamento rápido também, eles trazem para mim, então, muito assim, com mudanças, muito imprevistos, então eles ficam esgotados, podendo chegar até o burnout, como a gente falou. No caso dos autistas, alguns TDAHs apresentam também, mas é mais raro. Esse é mais no caso dos autistas, uma sensibilidade maior, tanto de ruídos ou demandas com rotinas, né? Então, eles precisam das rotinas rígidas, menos barulho. Então, às vezes, alguns barulhos, alguns cheiros, algumas coisas assim incomodam bastante. O hiperfoco, né, em sobrevivência, então, aí alguns como recurso utilizam esse hiperfoco. Bom, então já que está tudo bagunçado, não estou conseguindo, preciso sobreviver, vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então foca muito naquilo, em só trabalho, em resolver burocracias, e não tem uma vida social, um lazer, isso é ruim, tudo que é demais é ruim também. E outro ponto, assim, também é muito esquecimentos, perdas, deixa acumular tarefas. Então, a ideia central é que, assim, o que é importante para quem está ouvindo a gente tenha bem claro que a imigração, ela não cria a neurodivergência, no caso aqui o TDAH, o autismo, né? Ela não cria isso, mas ela torna mais visível. Por todo esse pacote que a imigração traz, gera esse desconforto e aí começa a tornar mais visível. Então, né, como a gente falou anteriormente, a migração ela aumenta o volume de tudo no cérebro, tudo que está acontecendo, tudo que você tinha no Brasil, na imigração é em dobro, em triplo ali, né? Aumenta tudo. Então, aquilo que já existia no Brasil, mas não era tão percebido, aqui fora fica mais evidente. Aí escancara tudo, né? Tipo assim, olha Ah, só, você não viu antes, mas vamos olhar para você? exato, exatamente.
E, Fabi, quebrando um pouco do gelo, uma cilada migratória clássica dos imigrantes neurodivergentes. Então, e aí qual é a cilada, né, que eu vejo em muitos casos, que a cilada mais comum é tentar compensar essas vulnerabilidades, compensar, o que está mais visível ali com excesso. Então, seja o excesso de trabalhar demais, muitos se enfiam no trabalho, vou trabalhar, 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 não quero olhar para isso. Outros de estudar demais, né? Muitas vezes também aceitar responsabilidades além da capacidade, então aquele medo de falar não, né? Não vou falar sim para tudo porque eu estou aqui, eu preciso. Então acaba pegando, aceitando, aceitando tudo, mas não vai ter condições de entrega daquilo. Então acaba se afogando ali no mundo de obrigações. Sim. No caso do autismo também, o mascaramento, né, é muito comum, então tentar se forçar a ser alguém que não é, isso é muito comum, então vou esconder isso aqui, eu não gosto de socializar, mas eu vou mesmo assim, vou me forçar. Então, camuflar sintomas até o limite, eu vejo esse excesso né, das pessoas tentando compensar tudo muito em excesso. Então, isso gera o quê? Gera um ciclo de sobrecarga. Então pensa, quanto mais a pessoa ela tenta se provar, mais ela se esgota. E depois ela se culpa ainda por não conseguir manter aquele ritmo. Então olha só o ciclo que vira, né? É muito difícil. Parece uma força, mas na verdade é muito desgastante. E você acha que os neurodivergentes, é, eles vão se relacionar, né? Fazer a sua rede de apoio, vínculos fora do Brasil de forma diferente? Com certeza, né? Porque as relações no exterior, elas exigem muito de uma leitura cultural, nuances sociais, comunicação eficiente. E todas as áreas do TDAH, todas essas áreas do TDAH e do autismo, elas são afetadas, né? Então, tanto o social, como a comunicação eficiente, essa leitura cultural. Então, muitas vezes, esses adultos, eles interpretam sinais sociais de forma diferente, né? Porque muda de cultura para cultura. Eles sentem também dificuldade em criar intimidade, aí principalmente no autismo, então tem aquela, né, aquela socialização mais distante, mesmo às vezes quando encontra comunidades brasileiras, ainda tem essa dificuldade de aproximação, evita grupos grandes, prefere rotinas mais previsíveis. Então, e muitas vezes cansa rápido também de interações prolongadas, né? Às vezes tem que ficar muito tempo com algumas pessoas, acabam se cansando mais. E eu sinto que são pessoas mais desconfiadas, né? Não confiam tanto assim, são sempre. Elas se cansam mais porque estão sempre. Ai, será que está acontecendo isso? Estão falando de mim? Será que gostam de mim? Tem aquela questão de um pouco até de autoestima, né? Isso, de autoestima, de não se sentir capaz, não se sentir bem. Então fica um auto-julgamento e assim, inferindo no julgamento do outro, né? O que será que estão pensando em mim? Ai, será que pensaram isso? Então, isso tudo imagina na cabeça o tempo todo, é muito cansativo, E né? não só isso, né? Eu sinto que é uma dificuldade de fazer vínculo e dificuldade de terminar vínculos necessários. Porque quando a Sim. pessoa ela se apega a uma pessoa, ela se apega tanto, né, profundamente, que às vezes, mesmo ela vendo um sinais de que a pessoa não faz bem, isso, ainda morando fora, ela tem aquela pessoa como rede de apoio e ela não consegue cortar esse laço. Sim, e é muito difícil mesmo, né, Lu? Imagina, para o neurotípico já é difícil, É, imagine para o né, pro neurodivergente, aí para o atípico que está sozinho e cria aquele vínculo, aquele laço, é a única rede de apoio, como que vai sair daquilo? O que vai sobrar dele depois, né? Então é um esforço, são vínculos que acontecem, mas assim, o esforço emocional é maior, porque geralmente você tem poucas pessoas ali envolvidas com vínculo mesmo, diferente do país de origem, que você tem muitas outras pessoas, né? Ô, Fabi, como que ajuda a criar uma rede de apoio realista para um neurodivergente no exterior? Porque falar sobre rede de apoio, né, a gente, faça uma rede de apoio. Mas como que você sugere que esse neurodivergente busque uma rede de apoio
que vai acolher ele morando no exterior. Uhum. Então, isso é muito interessante, né, você trazer, porque faz toda a diferença na vida dele, para a qualidade de vida. Então, vamos pensar, né, que uma rede de apoio realista, ela inclui pessoas que vão entender os limites dessa pessoa, né, então não vai ficar só buscando o resultado, buscando o que quer, tem que entender os limites. É importante, nem sempre consegue, mas também é bacana, né, ter amigos com ritmos semelhantes, né? Então, se você não é muito da balada, não adianta você estar num grupo de amigos que é da balada, como que você vai sair com eles, né? Então, é importante também ritmos semelhantes de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Profissionais, né? Buscar um profissional que entenda da interculturalidade, isso é essencial. Ter espaço de troca, sabe? Mesmo que online, participar de um grupo, isso é muito importante também. Grupos pequenos, às vezes, ou da sua vizinhança, ou grupos de brasileiros, né? Sempre com um grupo pequeno, não tão grande, porque um grupo pequeno, ele exige menos esforço social. Aquelas pessoas já vão entender o seu limite e você vai poder ser você mesmo, né? Rotina de autocuidado, isso que a gente até iniciou, né, aqui falando sobre isso, como é importante, atividade física, ter uma rotina de autocuidado para você, né, adaptada, lógico, para a sua vida migratória e de como você funciona, e ter uma ajuda prática, né, mesmo, de organizar documentos, orientação sobre o sistema, de como funciona, adaptar essas expectativas, porque a rede de apoio não é só esse acolhimento emocional, né, esse amigo, vamos conversar, né, ela tem que ser uma redução de demanda cognitiva, pessoas que te ajudem, que te entendam seus limites e que estão ali justamente para te ajudar, né, e Sim. te aceitar como você é. Sim. Fabi, eu acho que a gente falando sobre TDAH ou autismo nas crianças, né, já entra para outro episódio, assim, mas eu queria trazer uma pergunta para você, porque é uma pergunta meio que uma afirmação também. Eu sinto que quando a família imigra com crianças pequenas ainda, a criança, ao se entrar numa escola, a se adaptar à nova língua, né, a novo contexto, é muito difícil. E muitas escolas, dependendo se é uma escola que tem muitos alunos de outras línguas ou não, ou se é uma escola só de americano, pode tratar a criança como um neurodivergente, como um TDAH, sendo que a criança não é, ela só está no seu processo de adaptação, né? Como que os pais imigrantes podem acolher essas crianças, né? Perceber sinais entre neurodivergentes no filho, ou apenas um retardo, né, na adaptação? Como que os pais podem, né, ajudar os seus filhos? Então, isso eu até recebi alguns casos aí, algum tempo atrás, né, sobre mães queixosas de crianças com problema na escola, enfim. E é muito interessante e é importante os pais ficarem atentos, porque tanto a criança como o adolescente, quando ele migra, né, ele perde o quê? A previsibilidade, o idioma familiar, o contexto escolar que já é conhecido. Imagina, Lu, já estava acostumado lá no Brasil. Meu filho, a gente veio, ele tinha 16 anos, então imagina, estudou a vida inteira no Brasil, já estava acostumado, chegou no high school aqui, tudo diferente. Então, imagina o estresse, né? Então, os amigos, as rotinas, as referências culturais, tudo, o cérebro, ele precisa de uma reorganização geral. E aí, como que a criança traz esses sintomas? Que eu costumo fazer muito psicoeducação com os pais nesse sentido. Eu falo, a gente, quando é adulto, a gente consegue falar, eu não estou sentindo isso, eu tenho vergonha daquilo, eu me sinto, né? A criança, não. Muitas vezes, o cérebro dela está se reorganizando, ela está sentindo mil coisas, só que ela não consegue expressar verbalmente isso. E aí os sinais mais comuns que aparecem é dificuldade de regulação emocional, então a criança fica muito irritada, chora fácil, tem explosões, né, ou se fecha, às vezes não quer conversar com ninguém, tem mudanças na rotina do sono, então muitas crianças têm dificuldade para dormir, ou resistência para acordar, chega de manhã para ir na escola, não quer levantar de jeito nenhum, aumenta até seletividade alimentar, então, né, tem que ver até onde seletividade alimentar aí
é autismo, ou é só um processo de adaptação. Então, tem muitas nuances aí que não é por um ou dois sintomas que a gente já vai diagnosticar, não funciona assim. Então, tem dificuldades sociais também. Então, tem muita criança que começa a evitar grupo por conta da língua, né? Eu tenho um caso de psicoeducação, que o menino tem 14 anos e ele evita socializar por conta que ele fala, tem coisas que eles falam que eu não entendo, então fica com vergonha de perguntar, porque, né, adolescente é muito na gíria, é um inglês totalmente diferente. Então, assim, para quem aprendeu inglês lá no Brasil e chega num grupo de adolescentes aqui, é muito diferente. E tem tabu, né, Fabi, que hoje, depois de, né, de estudar psicologia, de entender, de falar sobre saúde mental, toda vez que eu vejo alguém falando, não é bem assim. E criança adapta mais rápido. Criança fala inglês mais rápido, criança adapta mais rápido. Falo, não, gente, não, isso pode... Não. Se a pessoa não for bem acolhida, isso pode gerar consequências para a vida adulta. Não é, né? A criança não adapta mais fácil. Que dó, né? Como se eles fossem super-heróis. Você é criança, Exato. seu cérebro é a neuroplasticidade vai tudo. Não é bem assim. Meu Deus, se pra gente adulto entende o que tá passando, que, né, nós tomamos a decisão de emigrar, já é difícil. Imagina uma pessoa que não escolheu, não entende o que tá acontecendo, não entende o porquê daquela mudança, como que isso pode influenciar a longo prazo? Muito, influencia muito, porque aí, né, imagina, muitas crianças que eu vejo com os pais trazem, assim, dificuldade, que nem esse caso do menino, de grupo, aí tem dificuldade de entender os códigos da nova cultura, em questões até escolares, acadêmicas, uma lentidão para aprender tanto a matéria curricular comum como o idioma, aí tem um atendimento, aí começa problemas de atenção, dificuldade para seguir instrução, enfim, uma variedade, né? E acaba, em algumas crianças, até ficando também com uma sensibilidade mais acentuada, né? Então, há ambientes novos, luzes, ruídos, porque o emocional, ele influencia em tudo. Então, para muitos pais, né, às vezes é importante ter essa consciência de que não é tão simples assim, não é para toda criança, né? Então, às vezes o que parece falta de adaptação pode ser um problema emocional, como pode também ser um transtorno, que também era mascarado lá no Brasil e aqui ficou mais evidente, por isso que um profissional especialista vai saber diferenciar isso. Olha, é um processo emocional, não, olha, vamos investigar melhor, porque isso aqui já tem pontos que parecem um transtorno, vamos fazer uma avaliação, encaminhamento para avaliação neuropsicológica. Então, tudo isso é muito importante tá de olhos bem abertos, os pais, a família, né? Sim, sim. E como que você traz muito isso nesse episódio, né, sobre a psicoeducação, você faz psicoeducação, como que a psicoeducação ela é importante nesse processo, né, Fabi? Muito, muito. Porque a psicoeducação nada mais é do que o autoconhecimento de você entender o que está se passando. Então, tem muita gente que às vezes não tem condição de procurar ajuda. Cara, vai ler um livro, vai procurar sobre o que você... você acha que você tem TDAH? Não é ver post de Instagram, não. Vai numa PC, tipo a Fabi que fala sobre isso no perfil dela, consome esse conteúdo dela, vai ler um livro sobre, né, sobre isso, vai se autoconhecer e conhecer o que você acha que tem, né? Vamos psicoeducar sobre isso, porque o TDAH é muito além do que falta de focar em uma coisa só. Sim, exatamente. A psicoeducação, assim, eu sou suspeita para falar que eu amo, né? Tanto para adultos como para pais, assim. Adoro fazer slide. Olha, onde você mora? Adoro. Tem encontro com os pais, psicoeducação, tô eu lá no Canva, adoro, assim, deixar tudo bem. Né? E eles gostam também, eu acho que isso é o bacana, eu vejo que eles ficam interessados, né? Porque é isso, né, Lu? A psicoeducação, ela é uma ponte entre o comportamento e a compreensão, tanto para adultos quanto para crianças. Então, na psicoeducação, a gente permite, né, que os pais entendam o funcionamento do cérebro, né, direitinho do filho ou do adulto, quando é o adulto funcionando, né? O impacto que a mudança cultural traz, né, os sinais do TDAH ou do autismo, enfim, esse mapeamento aí de tudo, de como que funciona a criança, né, e como que os sintomas se apresentam ali, da importância da rotina, o manejo, as estratégias. Então, assim, eu vejo, o meu ponto de vista, que psicoeducar não é só
rotular, né? Mas é dar um significado ao que se observa. E quando os pais compreendem o funcionamento do cérebro dos seus filhos, ou os adultos compreendem do deles próprios, gente, é lindo, né? Assim, porque a gente consegue reduzir conflitos. Então, muitos pais, mas eu fazia isso, o castigo, aí eu explico, né, como que é o castigo, o que funciona, que a consequência funciona muito melhor. Então, assim, você começa a reduzir conflitos em família, ajustar as expectativas. Positivo, né? Reforçar positivamente. Isso, exatamente, né? Eles começam a utilizar estratégias mais eficazes, acolher a criança, validar emocionalmente, sem superproteger, né? Que é muito importante deixar isso claro. Não é você aceitar tudo, permissividade, né? Então, não é a permissividade, mas tem que ter um equilíbrio ali. Eu gosto muito de falar, firmeza e gentileza, são as duas palavras. O acolhimento, né? É você educar falando, Isso. olha, isso não é legal, é acolher a criança. E eu já tô rindo aqui sozinha, porque o próximo quadro é o Dica do Prosa. Mas eu vou pegar uma referência do seu cenário para fazer do Dica do Prosa, que É. é assistir o filme divertidamente com seus filhos mais de uma vez, para os seus Uhum. filhos entenderem as emoções, o que é ansiedade, o que é raiva. Eu tô sentindo raiva, eu tô triste, porque o filme ajuda muito as pessoas as pessoas não, Sim, adultos também, muitos adultos também necessitam ver esse filme, mas sim. ajuda principalmente as crianças a nomearem o que elas estão sentindo. Não, é perfeita essa indicação que você trouxe. O filme Divertidamente é maravilhoso para a gente entender como funciona o nosso cérebro, né? As emoções e as nossas reações. Isso é perfeito, assim. E para os pais, eu sempre coloco esse filme para os pais assistirem também, porque eu acho que faz parte da psicoeducação, né? E aí eles acabam tirando até um pouco de culpa deles e acabam tendo uma luz, né, ali de qual caminho seguir e como agir com seus filhos, é muito importante. Eu amei esses bonequinhos, Fabi, do seu cenário. Eu quero divertidamente no meu cenário. E tenho, e é Lego ainda, então olha só que legal, né? Oh, meu Deus, que É lindo, eu Lego, amei. muito, eu amo Eu também. amo também. Fabi, eu adoro analogia, né? É o que eu falo. Eu lido com um público muito leigo em questão de saúde mental. Então, quando eu falo de saúde mental, eu falo muito com analogia. Às vezes eu esqueço dos termos técnicos, porque eu tô tão acostumada a falar no dia a dia, mas eu falo que a psicoeducação é igual quando você vai aprender a dirigir, né? Primeira vez, você não sabe nada como dirigir, ainda mais no carro de marcha, você fica nervoso, é muita informação, mas depois você consegue, né, fazer até 10 coisas ao mesmo tempo enquanto dirige, porque você vira automático para você. E a psicoeducação é isso, é você entender como dirigir o seu próprio, né, comportamento, o seu próprio funcionamento. Então, nada mais do que você dirigir a própria vida. Então, quando a gente fala de psicoeducação, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de se conhecer e saber ler o manual para poder dirigir direitinho. Isso, perfeito, Lu, essa colocação. Vai automatizando, né? Como dirigir mesmo. No começo parece muita informação, muita coisa. Nossa, como que eu vou dar conta de tudo isso? Como que eu vou lembrar quando ele fizer aquilo? Eu tenho que agir dessa Olhar forma. o retrovisor, dar seta, né? E é isso. É como dirigir. Daqui a pouco vai estar tudo automático. Muito bom. Então, se permita, né? Se permita viver o processo, se permita aprender, se permita, né, ir devagar, porque você não aprendeu a dirigir de uma hora para outra, você teve aula. Eu, pelo menos, eu só fui passar na minha carteira de motorista na terceira vez, então o meu Olha, processo foi bem demorado. Então, respeite o seu processo, porque eu tive uma amiga que passou depois de décima primeira tentativa. Então, o processo dela foi bem diferente do meu, e foi diferente de alguém que passou na primeira. Então, respeite seu tempo, não vai ser igual a ninguém, né, Fabi? exatamente, não, tem que repensar, se acolher, se permitir ter eu gosto muito, né, com os adultos de trabalhar, ter autocompaixão, né? É tão importante isso, reconhecer que cada um tem o seu tempo e que não precisa ter pressa, vai com calma, né? Tudo vai dar certo, vai aos Exato, pouquinhos. exato. E é isso, Fabi. Para quem tá ouvindo a gente e se reconhece em todos esses sintomas, mas ainda tem medo de um diagnóstico, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu penso que buscar, né, ajuda é o melhor caminho para você realmente conseguir se
se organizar, se planejar, ter autoconhecimento, né? E eu acho que, assim, falando de uma forma geral para os imigrantes, né, que de repente, por alguma situação, está se vendo nesse lugar, mas ainda não consegue buscar por algum motivo, está corrido, falta de tempo, eu penso que a rotina protege o cérebro, Lu. Então, eu vejo isso tanto nos meus, sabe, nos meus clientes e nos pais, na psicoeducação, quando eles colocam essa rotina, como isso protege bastante o cérebro do imigrante. Por quê? Porque ela devolve previsibilidade, segurança, organização interna. Então, se eu tenho o externo organizado, internamente eu vou conseguir me organizar melhor. Então, para os adultos, né, tenta se organizar, agenda visual, planejamento semanal, pausas estruturadas, horários fixos, reduzir estímulos desnecessários como o celular, né, redes sociais, enfim. E para os pais, né, para as crianças também, colocar uma rotina clara, visual, acolher emocionalmente, horários consistentes, reduzir, às vezes, ambientes muito caóticos, tudo isso é muito importante, né? Porque essa estrutura que a gente coloca para a gente mesma, essa previsibilidade, essa rotina, esse cuidado, essa organização já é um acolhimento, um autoacolhimento, né? Então, olhar mais para isso, né? Olhar para o que é essencial, que é uma rotina estruturada, uma base para o seu cérebro descansar, vamos dizer assim. E eu costumo falar quando eu falo de rotina, porque quando eu falo de rotina com os meus mentorados, eles fazem a rotina certinho de segunda a sexta, sábado e domingo eles não fazem rotina. Gente, quando a gente fala de rotina, é de segunda a segunda. O nosso cérebro não sabe que é sábado, não sabe que é domingo. Então, se você vai fazer uma higiene do sono, de colocar um limite para você acordar e para você dormir, final de semana você tem que se respeitar em seguir esse padrão. Porque se você sai da rotina, você pode reparar que vai demorar mais de alguns dias. Não vai ser na segunda-feira que você vai voltar para sua rotina. Seu cérebro ele vai se adaptar para voltar naquilo. Então, chega lá para quarta-feira, você está adaptado de novo, aí na sexta-feira você já sai da rotina. Não dá. Exato. Vamos a gente tem tanta mania de respeitar os compromissos que a gente tem com as outras pessoas, que a gente tem que começar a se respeitar os compromissos que você faz com você mesmo. Então, a partir do momento que você limitar uma rotina para você, respeita a sua rotina. Isso é essencial, Lu, falou muito bem, é necessário, não é uma rotina só ali, depois sábado e domingo vou dormir de madrugada, bebo todas, né, saio fora da minha dieta, não faço exercício. Nossa, na segunda-feira, né, vai ser difícil para você retomar isso. Igual quando eu falo de questão de alimentação, a microbiota intestinal, ela é totalmente, né, relacionada à nossa saúde mental. Então, você chega no final de semana, você faz uma dieta certinha, e aí não come direito, deixa de comer, ingere muito álcool, também acabou todo o trabalho. é uma ressaca, então é se respeitar, né? É respeitar seu corpo e do mesmo jeito que você respeita os compromissos que você faz com outra pessoa, se respeitar, né? E, Exato. Fabi, eu tô assim, eu tô apegada, não tô querendo finalizar esse episódio, não. Fabi, dicas práticas, igual a gente falou também, eu falei do filme Divertidamente. Tem livros que você indica? Tem algum filme, alguma coisa que você indica para quem tá nos ouvindo? Então, eu gosto muito daquele filme do Atypical, é uma série, na verdade, do Netflix, né, que é sobre autismo, e eu acho que ali as pessoas podem aprender muito lá até fiz um post, acho que ontem, se não me engano, sobre a sensibilidade, sobre o lado bonito também, porque parece, né, Lu, que é só coisa, né, a gente não quer romantizar, não é isso, né, a gente sabe que tem os desafios, mas, assim, é importante para as pessoas que convivem também olhar, né, esse lado aí mais sensível, né, do neurodivergente, que não é só coisa ruim, eles têm as dificuldades dele, mas eles têm muitas coisas boas, né? Então, acho que é importante olhar também como pessoas ali que estão dispostas, também têm as suas dificuldades, mas tem a sua sensibilidade e o respeito é importante. Acho que todos têm que saber para, inclusive, respeitá-los aí fora, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento e acaba muito julgando, criticando. Então, acho que
o conhecimento é a base de tudo, para você poder respeitar e ver que são ser humanos sensacionais. Eu gosto muito daquele livro, Não Acredite em Tudo que Você Sente, também. Também. Claro que seria melhor se você, né, lesse com um profissional intercultural, para você ir entendendo cada capítulo. Eu faço isso com meu mentorado. Eu já li esse livro com 2. E aí a gente vai lendo cada capítulo e conversando sobre, entendendo sobre a sua realidade. É bem legal, mas eu gosto muito desse livro, que quebra certos padrões, certos preconceitos, estigmas que você tem, de entender o que você está sentindo. Muitas das vezes são pensamentos disfuncionais que estão fazendo você sentir isso, e não é verdade, né? Inclusive eu tenho esse livro aqui, é muito bom também, eu gosto bastante, indico às vezes para alguns clientes, mas assim, como um bom TDAH, né, é difícil eles terem essa prática de leitura. Então eu gosto de indicar também o livro da autocompaixão da Christine, né? Acho que é isso. Tenho aqui até. Então esse é o que você falou, né? Não acredite em tudo que você sente. É um livro muito bom, eu gosto também. E eu gosto desse daqui também, Autocompaixão, da Christine Neff. Esse daqui eu indico bastante para os clientes, mas como eu sei que eles têm uma dificuldade na tomada de iniciativa, uma concentração para a leitura, eu passo um link do YouTube que eu tenho, que a pessoa descreve, ele vai ouvindo. O audiobook, eu também faço muito isso. E esses dois são ótimos também, eu gosto de fazer bastante isso. Fabi, que episódio perfeito. Eu acho que por isso eu tava tão ansiosa para gravar com você, porque de fato você traz muita coisa que as pessoas precisam entender, ouvir, né? Inclusive, quando a gente saiu nosso episódio, você compartilha você me manda o post que você fez da série, né, que você indica. Inclusive, eu não vi essa série, vou ver, vou pegar essa dica do Prosa. E obrigada. E para quem está nos ouvindo e quiser falar com você, procurar você, como que faz? Conta pra gente. Bom, eu primeiro, né, quero agradecer aqui. A gente, né, demorou para gravar, mas conseguimos, né? Eu estava super ansiosa, vendo todas as nossas colegas lá do evento do Psi, falar, ai meu Deus, eu não fui ainda, e agora, né? Mas eu estou super feliz. E pode me encontrar, Lu, pelo Instagram mesmo, acho que é o melhor caminho. Aí lá no Instagram tem o meu WhatsApp, tem o site, enfim, aí pode mandar por mensagem, aí da forma que ficar melhor, né? O meu Instagram, você quer que eu falo? Deixa eu ver aqui. Sim, fala. Deixa eu ver aqui, confirmar. Ai, que dura. psi.fabiana Coimbra. É isso. Isso. E qualquer coisa também vai estar marcada no Instagram do Prosa, qualquer coisa vocês correm lá, façam o que eu falei. Se você se identificou nesse episódio, vai lá, ver todos os posts da Fabiana, que ela agrega muito nos posts dela. E esse episódio foi rico em muita informação, tenho certeza que muita gente vai se identificar. Obrigada, Fabi, por tanto. Realmente, a sua palestra, eu me identifiquei, eu ia falar isso lá no início, mas acabei que eu deixei para depois. Eu me identifiquei porque quando eu estava na faculdade, eu tinha um psicólogo que falou, olha, eu acredito que você tem TDAH. Vamos procurar um diagnóstico, fechar um diagnóstico? E na época eu perdi um pouco da transferência com ele, não coloquei muita credibilidade nele, e aí eu deixei para lá. E hoje eu vejo muito, né, que eu tenho alguns sintomas, né, de produtividade. Às vezes eu produzo muito, às vezes eu tenho essa questão de não querer fazer nada, de ser mais difícil para mim. Então, eu estou em busca desse diagnóstico. Eu faço terapia, né, e meu psicólogo tem falado sobre que seria melhor ser presencial, mas infelizmente estou aqui agora, não seria possível. Então, todas as dicas, né, que você passou, eu coloco na minha vida em questão de rotina, de me respeitar, de não acordar mexendo no celular, essa questão de terminar um livro, para mim, igual você falou, eu não passo livro porque eu sei que é mais difícil. Eu, antes, tenho uma rotina, tinha muita dificuldade de terminar livros. Eu começava 10 livros ao mesmo tempo e não terminava nenhum. Então, eu tenho muito dessa questão de ser, né, na minha aula de Patologia? Psicopatologia, eu me identifiquei com o DSM todinho, né? Então eu tinha muito isso. Foi só você.
Eu achava que eu tinha tudo, e por coincidência, o meu psicólogo, que ainda é meu psicólogo até hoje, ele que deu a matéria de psicopatologia na faculdade, ela falava: "Então, João, a gente teve aula ontem sobre tal coisa, eu acho que eu tenho". Luísa, não, calma. E É, hoje a gente, né, eu acredito que eu queria fechar um diagnóstico para falar: "Não, eu não sou, eu já sou diagnosticada com TAG, então muitas das vezes pode ser só essa minha ansiedade, às vezes, que tá mais atacada, que me faz, né, não focar nas coisas, mas como também pode sim ser um uma dica legal, né? Sei que a gente está terminando, mas só já que você falou do tag, para você diferenciar, né, Lu? A tag, ela vem de um esquecimento, uma procrastinação por uma mente preocupada. O TDAH não. O TDAH ele não faz, mas ele não tem preocupação. É porque ele esquece mesmo, tá desatento, tá fazendo, deixou de fazer para fazer outras coisas. Mas a tag é sempre porque ela perde muito tempo na ruminação da preocupação e aí acaba procrastinando, acaba esquecendo, acaba não focando. Então, só uma dica assim, bem não, legal para diferenciar os dois, é. nesse sentido, assim, basicamente no que você falou, eu fico no tag mesmo, entendeu? E é isso, é a preocupação. Igual muitas das vezes eu penso em 10 milhões de projetos e aí não coloco em prática nenhum, porque eu tô tão preocupada em sair tão perfeito, né? Que aí entra a questão da procrastinação. Viu, Uhum. gente? Como sou psicóloga formada, mas a gente também tem as nossas questões e muitas das vezes o que a gente consegue como psicóloga é entender, né, o nosso ciclo, né, de situação, vai gerar um pensamento, os pensamentos automáticos, qual a emoção que gera e comportamento, que muitas das vezes é a procrastinação, e eu fico tentando, né, sempre não procrastinar. Mas, se serve de consolo, todo mundo procrastina. A questão é que quando você tem ferramenta e você procrastina menos. Isso, exatamente, Lô, exatamente isso. Fabiana, você me lembrou que migrar também reorganizar o mundo dentro da gente. Não é fraqueza sentir diferente, não é frescura ter dificuldade e não é exagero precisar de ajuda. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Até, gente, muito obrigada.